E aí? Aê! Agora sim. Agora foi. Agora Rapaz, sim. esse é o problema do Instagram. Então, deve ser alguma coisa aí do Instagram. Não dá para entender, né? É, né? Vamos ver. Quando eu fiz a minha aqui, eu tive que fazer a mesma coisa, cara. Eu tive que migrar pro Insta do rapaz lá, porque não tava funcionando. Fiz como meu Entendi, amigo pastor entendi. Thiago Rocha da Cia Church. Ah, Então legal. vamos bater Maravilha. O pessoal já tá aquele. dando ok aí. Já tá tudo certo, então, acho. Então, beleza. Vamos que vamos. Que hoje é para pegar fogo. Maravilha, vamos lá. Bom, o pessoal que tá aí, né? O pastor Rafael me chamou aí, tivemos um problema no Instagram. Mas nós estamos aqui hoje para estarmos realizando uma live, né? Estamos batendo um papo aí a respeito de um tema tão relevante, principalmente neste momento, mas que na verdade foi se esquecido por um tempo e na realidade é um tema crucial, principal aí, na verdade, do cristianismo, né? E que é a respeito de igrejas missionais e sermos pessoas missionais. Então nós vamos estar batendo um papo aí. Quem não me conhece, quem está chegando aí agora, eu vou me apresentar. Logo na sequência, vou pedir para o Rafa se apresentar também. Meu nome é Alex, congrego juntamente com os meus irmãos na Igreja Casa do Pai, aqui em Hortolândia, São Paulo. E estamos aqui há mais de 5 anos, né, congregacionalmente falando, juntos, reunidos, e estamos nos despertando, né, cada dia aí, a cada ano, cada vez mais. Nós todos como igreja, nós vamos até testemunhar algumas questões aqui hoje, se der tempo, para essa questão da consciência missional, né, do cristão realmente como um ser missional em meio à sociedade, a igreja como alguém missional, e como um organismo missional, né? E o Rafa, ele tem feito um trabalho maravilhoso lá em Brasília, lá também, e nós queremos aprender bastante hoje aí também com ele. Nós vamos, com toda certeza, pelo menos colocar uma pulga atrás da sua orelha para que você saia dessa live querendo fazer algo para Deus, querendo fazer algo para o seu próximo e querendo colocar aquilo que Deus colocou dentro de ti em ação, que às vezes é isso que está faltando em nós. Rafa, se Amém. apresenta aí para o pessoal. Então, meu nome é Rafael, né? Sou nascido e criado do Rio de Janeiro, sou cria do Rio, né? Sou carioca da Gema. Estou morando aqui em Brasília faz mais ou menos um ano. No Rio, eu atuei em várias frentes missionárias, né? Fazendo trabalho dentro de comunidade, né? Mais conhecido como favela. Trabalhando também com morador em situação de rua, fazendo algumas incursões em aldeias indígenas. Enfim, fundador da Escola Urbana Relevante na cidade, que tem a intenção de trazer um despertar da consciência missional, né? Atualmente, eu congrego na Igreja Vivo por Ti, né, pastor Anderson Silva, e tenho disponibilizado a minha vida para o reino, para servir. Né? Então, desde já, eu desejo que a minha vida possa criar um impacto na vida de vocês e que ela seja realmente útil, né? E é nessa pegada que a gente vai. Amém, amém, benção. Bom, nós vamos estar iniciando a live, então, falando aí a respeito sobre esse tema, né, tão relevante em nosso meio, e eu já quero iniciar quebrando, né, um estigma que o pessoal tem, quebrando uma ideia que muitas das vezes, quando vem essa palavra missional na nossa cabeça, missões, e tantas essas questões relativas a ser missional, que às vezes as pessoas têm esse estigma dentro de si, né, de entender essa palavra de uma forma equivocada, e é isso um pouco que nós vamos fazer aqui hoje, tirar um pouco desses paradigmas e compreendemos melhor na sua totalidade o que é ser missional, né? Nós entendemos que a ideia de ser missional é algo muito mais abrangente do que, por exemplo, o que muitas pessoas acham que é apenas fazer caridade, né? Que é Sim, apenas com certeza. doar alguma coisa, ser alguém que faça alguma coisa na sua cidade, na onde está localizado. Não é isso, gente. Missional, e que nós vamos discutir hoje aqui, o Rafa, o pastor Rafael, inclusive, ele atua muito nessa área, acredite, e nós vamos falar sobre isso,
que talvez seja a maior demanda que a igreja tenha para atender, né, que é realmente nessa área de doações, dessas questões de buscar o perdido que está na rua, as pessoas que estão necessitando, aqueles que realmente são esquecidos, né, na grande maioria das vezes, até pelas igrejas. E a igreja missional, o cristão missional, ele tem como papel fazer isso, né, trazer o resgate para essas pessoas, mas isso não é só para essas pessoas em situações carentes. Ser missional é você atuar em todas as esferas da sociedade possíveis. Então, uma igreja missional, um cristão missional, ele pode se tornar isso, na verdade, atuando em todas as esferas, né? E eu até queria pontuar a nossa live, né? Da minha parte, o Rafa vai trazer alguns textos bíblicos aí também, mas da minha parte eu queria, de certa forma, resumir essa live em um texto bíblico, colocar como chave para mim isso, que é aquilo que transformou a minha vida há muitos anos atrás, quando eu escutei esse versículo e tive que repeti-lo por diversas vezes numa sala de aula do IBCamp ali, que é o Instituto Bíblico de Campinas, onde eu cursei teologia, e onde, através da vida do pastor Jonas Lenz, ele fez, nós repetimos este versículo durante a aula toda, isso que ficou matutando na minha cabeça, que é o versículo de Marcos 10, 45, que vai dizer assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a partir desse versículo, nós vamos ter algumas prerrogativas, né, que nós vamos discutir a respeito de sermos missionais. E eu até coloquei uma situação aqui, e aí o Rafa vai discorrer um pouco mais sobre isso, uma pontuação, que é ser missional é ser funcional. Ou seja, ser missional, eu entendo e compreendo que é nós atendermos a demanda da nossa sociedade da melhor forma possível. É um evangelismo mais criativo também, né? Claro, o evangelismo daquela forma antiga, domingo às 3 horas da tarde, funcionou também por um tempo, muitas almas se achegaram ao Senhor, muitas pessoas foram resgatadas, mas nós entendemos que ser missional é ser funcional, ou seja, ter uma prática de vida que evangelize em si mesmo e encontrar formas, e cada um na sua, que é o que nós vamos discorrer hoje aqui, na sua prática cotidiana, desenvolver isso, né? Desenvolver essa ordenança que nós temos de sermos realmente pessoas missionais. Escutar, né, o que a nossa cidade, a nossa sociedade, o nosso bairro está dizendo. Entender e compreender, como diz Tim Keller, né? Identificar o motivo pelo qual as pessoas não creem ao nosso redor. E o Rafael tem desenvolvido esse trabalho lá, né? Na área que ele atua, que ele mais tem aí se desenvolvido. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, Rafa. Queria questionar você sobre isso, como que na área, na missão urbana aí que você atua, ser realmente, como que você tem feito para ser realmente um cristão, uma pessoa funcional, né? Tanto na esfera social quanto na esfera evangelística, associando essas duas questões. Então, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm para isso é criar uma dicotomia entre o Cristo da fé e o Cristo histórico. Nós estamos habituados porque as nossas igrejas ela é super influenciada por uma teologia europeia, que surgiu com uma intenção. Geralmente, essa teologia ela fazia o quê? Catequizava pessoas, ia em outra religião e migrava essas pessoas de religião. Então, uma teologia que dificilmente vai ser uma teologia que vai comungar com a gente, com a nossa realidade, com a realidade do chão da vida, e ela vai te levar para o campo da contemplação. Então, você vai ver que o que a gente tem resumido em obra de Deus? Orar, ler a Bíblia, cantar louvores, participar de uma experiência de culto. Se a gente olhar pela perspectiva do Cristo histórico, a gente vai ver que Jesus fez muito mais. E com isso ele abalou toda a estrutura de uma sociedade. Por quê? A gente se baseia muito na grande comissão, né? Ir de pregar o evangelho a toda a criatura, né? Fazer discípulos de todas as nações.
Mas a gente precisa entender que a gente está aqui para dar continuidade e ser participante da missão de Deus. Algo que aconteceu no Éden, aconteceu no passado, com a entrada do pecado no mundo, o homem se tornou decadente, e aí vem Jesus em resgate desse homem para trazê-lo de novo para o caminho, de volta para casa. Falando isso de forma resumida. A cidade, ela nasce do pecado. Quando você vê lá Adão e Eva comem do fruto, eles são expulsos, têm filhos, Caim mata Abel, e aí vai se formando civilizações, tudo isso a partir do pecado, porque a matriz foi alterada. Jesus vem nesse resgate. Quando Jesus vem para esse resgate, Jesus institui a sua igreja. E aí essa igreja, ela acaba tendo um propósito. E ela precisa viver debaixo desse propósito. E aí o primeiro ponto que a gente precisa entender, a missão não é nossa. A missão, ela é de Deus. Sim. E aí o que acontece? Que bacana, você vai ler em João 15, versículo 15, 16, diz assim, ó, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então a gente precisa olhar para Jesus, como Jesus caminhava, o que ele fazia, o que ele falava, e na direção de quem ele ia, e entender que nós fomos chamados, e por estarmos ligados nele, nós temos a obrigação de dar esses frutos. Se a gente ficar pela perspectiva do Cristo da fé, a gente só vai viver da adoração contemplativa. A gente só vai viver daquela coisa transcendental de eu me ajoelho, eu oro, eu louvo, eu canto. Quando o buraco ele é muito mais embaixo. Então a princípio, nossa liderança ela precisa trazer um pouco do que foi Jesus na Terra pela perspectiva e visão histórica. Quem foi Jesus, o que ele falou, para quem ele veio, onde ele nasceu, qual era o povo que ele estava delegando palavras. Por exemplo, eu tenho falado, porque quase não se fala, no Sermão do Monte. Bem-aventurados, aquelas bem-aventuranças todas, para quem que Jesus estava dizendo? A quem Jesus anunciou o reino, desculpa. Uma galera quebrada, oprimida pelo governo romano e tal, e Jesus traz a esperança a eles. Criando esse pano de fundo, a gente começa a entender que é o seguinte, nós fomos chamados para trabalhar na missão de Deus, e isso já não está mais ligado a uma estrutura física de 4 paredes, mas está ligado ao corpo místico de Jesus. Que corpo místico é esse? É a igreja invisível, a família dos santos espalhada pela terra, onde nós somos irmãos, independente da placa denominacional, mas que caminhamos com um objetivo e um propósito, ser luz e sal da terra. E o que viria a ser isso? E aí, o pessoal está conseguindo entender? Está conseguindo compreender? Ah, sim. Tinha dado travou um finalzinho aí da sua fala. Então, vamos lá. Agora voltou. A partir disso, a gente entende o porquê que nós fomos chamados, a igreja foi chamada para ser luz. Ser luz, você vai ver a questão de ser luz sempre ligada à revelação na Bíblia. Quando fala de luz, está falando de revelar, tornar público, trazer à tona. Sim. Então, ser luz é revelar Deus aos homens. Vamos ver aqui como que tá. Ser sal é conservar e influenciar. Porque o sal, onde chega, ele altera o sabor. Mas o sal, ele também conserva. Então, a partir disso, eu já não sou mais um crente preso a 4 paredes. Porque missão
é estilo de vida. O evangelho, ele é para ser encarnado. A palavra de Deus, ela precisa estar viva em nós, e nós, a partir disso, nos tornamos cartas vivas desse evangelho andando pelo mundo. Aí sim seremos a Bíblia que o povo vai ler. Amém, amém. Tá travando um pouquinho aqui, mas deu para a gente compreender todo o raciocínio. Cortou apenas uns pedacinhos aí. Então é exatamente essa ideia, né? De nós sermos sal e luz em meio ao caos, em meio a essa sociedade muitas das vezes corrompida, e justamente isso que diz nesse versículo, né? Trazer o resgate, né? Ao resgate de muitos, não só o resgate no sentido salvífico, mas o resgate de muitas questões, né? Sociais, o resgate de muitas questões do homem em si, que por causa do pecado aí foram abandonadas. Para a gente encerrar esse ponto aí de ser funcional, eu queria só dar uma exemplificação, né? Nós temos aqui o nosso projeto também, que nós estamos atuando, que é o Projeto Esmeralda, onde nós atuamos, por exemplo, com o esporte, através do futebol, nós conseguimos levar Cristo a essas crianças. Iniciou lá atrás, né, com a Revolução, onde nós fizemos um culto na praça, e nós vamos até falar sobre isso, né, não é só fazer culto. E aí, quando eu fiz aquele culto, eu entendi isso, né, falei, cara, não é só isso, tem como você disse no início, né, o buraco é muito mais embaixo, tem muito mais coisa que a gente precisa restaurar. E, assim, claro, o culto tem todo o seu valor, a adoração a Deus e tudo mais, mas nós temos que trabalhar no âmago do problema. Acho que esse é o ponto que nós queremos frisar hoje aqui. Temos que trabalhar principalmente no âmago ali do problema. E aqui no nosso bairro, nós já era desenvolvido, né, por alguns meninos aqui, um da igreja católica, outro de uma outra igreja aqui protestante, e eles já desenvolviam um trabalho maravilhoso, cara, que é esse projeto, e me convidaram para estar participando lá, para palestrar, e acabei sendo abraçado e abracei essa causa. E nesses dias de pandemia, e aí que eu quero falar sobre sermos funcionais e não ficarmos travados a apenas uma coisa, nesses dias de pandemia, o pessoal da nossa igreja, como eu disse, tem se despertado, né, para essas questões missionais. E aí tem as meninas da nossa igreja, por exemplo, que fazem pedagogia, e aí elas já se disponibilizaram para nós estarmos fazendo ali uma campanha e jogando de auxílio pedagógico para essas crianças que participam do projeto, todas as outras da nossa região aqui, para estarem auxiliando, né? E através disso, fazemos aquilo que eu disse no início, né? Conseguimos ler a necessidade da nossa sociedade, da onde nós estamos inseridos, e com isso atender da melhor forma possível, mas não apenas de uma forma caridosa, né, apenas trazendo a caridade, mas sim trazendo toda a resolução para o problema, né. Então, hoje eu tenho me preparado aí para a área educacional, tem outras meninas aí que têm trabalhado nessa área também, de pedagogia, mas o que eu quero dizer que aí a gente até vai dar o gancho, né, para o próximo ponto, é que nós podemos e devemos servir a nossa sociedade em todas as esferas. Então, hoje nós precisamos trazer esse resgate na educação, precisamos trazer esse resgate na saúde, está defasado, precisamos trazer esse resgate com empresas, pessoas empreendedoras que tenham esse conceito missional, precisamos de gente de alto escalão na política, precisamos em todas as esferas da sociedade, porque até nós vamos falar um pouco sobre isso. Ser missional é realmente ser um agente de avivamento, eu entendo assim, né? Porque o avivamento, ele não é só aquela questão do êxtase espiritual. Não é isso. O avivamento é uma transformação profunda em todas as esferas da sociedade. Então, nós, como pessoas missionais, precisamos entender a demanda do momento e atender essa demanda da melhor forma possível e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Bom, nós falamos aí um pouco a respeito sobre esse ser funcional, e eu queria dizer o próximo ponto, né, que eu até dei o gancho. Ser missional é servir. Até o texto, como eu disse, que nós utilizaríamos de base, né, Marcos 10:45, diz justamente isso. O Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, ele veio ao mundo
Deus, ele veio ao mundo não para ser servido, mas sim para servir. A parte de dar a vida a resgate do mundo, nós vamos falar no próximo tópico. Mas ele veio para servir. E nós devemos entender isso, né? Servir a Deus, servir ao nosso próximo, servir a cidade, servir. E aí que eu quero que você comente um pouco, Rafa, como que você faz essa distinção e fez essa análise no seu caso, né? Contar um pouco aí, vai ser um pouco mais de experiência, né, sua. Servir com o seu propósito, com a sua vocação, com a sua aptidão, que, como eu disse no início, com toda certeza, dentro de todos nós que estamos aqui nessa live, Deus colocou alguma coisa. Independente de quem você seja, você tem algo dentro de você que pode desenvolver essa característica missional e servir a alguém, servir a Deus. E como que você identificou, como que você poderia servir as pessoas, né, como você faz aí no seu trabalho, como que foi essa experiência com você, que você despertou esse desejo por servir e sobre o trabalho que você faz aí hoje com moradores de ruas? Então, mano, assim, até para dar uma catucadinha em quem tá na live aí. Se você tiver uma Bíblia aí, abre em Efésios 2, 8, 9 e 10. Ou então guarda essa referência para ler depois. Efésios 2, 8, 9 e 10. Diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para o caminho de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Algumas versões podem estar diferentes, mas você vai ver que toda pessoa salva, eleita em Cristo Jesus, ela foi chamada e escolhida para caminhar e viver um caminho de boas obras. Então não dá para dizer que é salvo sem caminhar por esse caminho. Se recebeu salvação, vai manifestar isso em boas obras. Então, assim, hoje o que eu entendo? Nós estamos aqui para poder servir a Deus. Mas eu entendo que nós servimos a Deus quando servimos o outro. Né? Então, Deus escolheu ser servido no próximo. Quando a gente vê isso, Jesus disse, ó, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu, não me deste de vestir. Tive preso, não me foste me visitar. Os discípulos de Jesus, onde aconteceu isso que nós não vimos? Quando vocês deixarem de fazer a estes pequeninos, vocês estão deixando de fazer a mim. De modo de que se eu quero gritar e dizer que eu sou apaixonado por Jesus, que eu amo Jesus, que eu faço carinho em Jesus, se esse discurso não tiver numa manifestação minha em direção ao próximo, é um discurso marola e falso. Não tem reino nesse discurso. O discurso é bonito, porém, ele não é prático. Sim. Então, se eu quero servir a Deus, eu preciso servir ao outro. E olha só que interessante, se você for ver em Coríntios, Paulo falando sobre a questão das ofertas. Ele fala da questão da oferta e tal, e depois fala do cuidado com o pobre, o cuidado das pessoas. Você vê em Atos dos Apóstolos, os discípulos pegavam, depositavam as ofertas perto dos apóstolos, e aquilo dali era utilizado para que eles conseguissem viver em comunidade, para que não houvesse ninguém ali com necessidade. Então a intenção sempre foi o outro. E as coisas no reino de Deus, as pessoas precisam entender o seguinte, que o evangelho é aquilo que flui de mim para o outro. O evangelho, ele é relacional. Só existe evangelho se houver relação. Se não houver relações, não há evangelho. Novo Testamento, ele é composto por cartas. Não é composto por livros. Por quê? Porque era uma questão pessoal, de comunicação, de ligação. Entendeu? De relação. Sim. Então, se não houver relacionamento, não há evangelho. E aí, como é que eu pego para poder saber como eu vou servir a Deus na minha cidade, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho? Se eu não me envolvo, eu não conheço aonde eu posso servir. Então, o primeiro ponto a se entender é
Se eu sou salvo, eu preciso manifestar essa salvação em obras. Se eu quero fazer isso e servir a Jesus, eu preciso começar a me envolver, andar pela cidade para saber qual é o tipo de demanda dela, aonde eu posso atuar, aonde Deus vai me direcionar, dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, dentro da minha escola. Se eu não fizer isso, eu nunca vou conseguir me posicionar. Eu tenho que ver o que precisa e me dispor para isso, aquele famoso eis-me aqui. Sim, exatamente. É até interessante você falar isso, né, do eis-me aqui, que eu no final até pontuei alguns versículos e vai falar um pouco a respeito disso, né, sobre o eis-me aqui e o envia-me, né, sobre nos prepararmos, estarmos preparados, né, nos prepararmos para atender e quando estivermos preparados, aí então sermos enviados e que Deus encontre disponibilidade em nós, né. O nosso pastor ele, aqui da nossa igreja, que está junto conosco aqui na Igreja Casa do Pai, ele tem uma frase, né, que ele fala e que a gente sempre tenta aplicar muito aqui, que seja a resposta de oração de alguém. Ou seja, seja a resposta da necessidade, seja a resposta da demanda, seja a resposta daquilo que alguém está precisando. Então, assim, talvez alguém, ou a nossa sociedade está clamando, né, como diz a palavra de Deus, pelos filhos de Deus, as pessoas ao nosso redor estão clamando por socorro em tantas e diversas áreas, como eu disse, não é só na questão de caridade, mas em todas as esferas da nossa sociedade, e o reino tem precisado de que nós nos despertemos e realmente estejamos nesse eis-me aqui e envia-me, né? Porque como até uma coisa que ele diz muito bem também, geralmente quando tem oportunidade, mais ou menos assim, não há disponibilidade, que às vezes Deus dá a oportunidade na frente da pessoa, ela tem um chamado, a vocação, às vezes a aptidão para aquele trabalho, para aquele desenvolvimento, mas a pessoa não quer. Por exemplo, às vezes Deus chamou você para ser um grande empresário, ou Deus chamou você para ser uma pessoa para viver uma vida mais humilde, alcançar as pessoas mais humildes. E aí, às vezes, as pessoas não querem isso, cara, porque às vezes há oportunidade, mas não há disponibilidade, né? E ser missional, nós entendemos isso, né? Buscar em Deus aquilo que Ele nos proporcionou, a aptidão que Ele colocou dentro de nós também, para que nós possamos desenvolver isso, servir a cidade, servir ao próximo, e assim estar servindo a Deus da melhor forma. Teve uma coisa interessante. O que Jesus anunciou que era chegada a nós? Não entendi. Ele fala assim, o que Jesus disse que é chegado a nós? De qual texto você está se referenciando? Então, Jesus ele fala assim, eis que é chegado a vós o reino de Deus. Certo? Sim. E aí ele vai e apresenta esse reino. Sim. Aí a galera não sabe o que é o reino, não sabe o que rege o reino, não sabe quais são os princípios desse reino. O que esse reino diz? Se a gente se interessasse mais, a gente saberia. E se soubéssemos, nós faríamos isso aí que você falou. É o seguinte, o reino de Deus é um reino de justiça. E justiça do reino, ela está ligada à equidade e igualdade. Tanto que nós somos chamados para viver uma vida piedosa. E qual é a função da igreja? Manifestar esse reino. E estabelecer o senhorio de Cristo em todas as áreas da sociedade. Mas para isso, a gente não tem que ter evangélicos nesses lugares. A gente precisa ter homens e mulheres de Deus, porque evangélico qualquer um é. Pastor, hoje em dia, qualquer um é. Falar de missão, qualquer um fala. Entendeu? Você vai ver muita gente falando de missão, mas o cara não bota a cara na rua, não está no campo, não faz nada, mas tem um discurso.
Sim, entendeu? sim. Então a gente não precisa de evangélico, a gente precisa de homem de Deus e de mulher de Deus. Porque ser evangélico é muito vago, o Exatamente. evangélico é rótulo. E aí a gente não precisa Sim, de uma bancada evangélica na política, a gente precisa de homens e mulheres de Deus lá na política. Porque como exatamente. eles são de Deus, eles vão manifestar o reino de Deus ali naquele lugar. Então eles vão trabalhar para leis justas, eles vão trabalhar para dar visibilidade para quem não tem, para os invisíveis da Sim, sociedade. Por exemplo, como cristão, eu não posso ficar calado a partir do momento que eu vejo que um governo ele não está nem aí para a questão dos direitos humanos. E eu não sou esquerdista, sim, não é questão de ser esquerdista, eu não sou esquerdista. Mas é questão de reino, porque eu não me pauto pelo PT, PSDB, PDT, Partido 38, ou o partido que seja. Eu me pauto pelo reino de Deus, que é um reino de justiça. Eu não posso folgar com a injustiça, mano. Então é tipo assim, eu tenho que olhar para o cara que está caído na rua, eu não tenho que pensar assim, vou lá dar comida para ele. Eu tenho que pensar no seguinte, eu vou lá ouvir esse cara, vou entender a necessidade e aí atuar em cima da necessidade. Para quê? Para que o reino de sim. justiça se manifeste na vida dele e a gente consiga fazer um resgate para devolvê-lo à sociedade como um homem digno. Alguém que agora consegue caminhar com as próprias pernas e saiu da dependência. Entende? É eu pegar Show. e começar a lutar pela questão assim, cara, o filho do pobre, ele não tem condições de disputar com o filho do rico numa faculdade, de disputar numa empresa, porque o esforço do pobre é muito maior, entende? É começar a falar dessas questões que ninguém quer falar porque não são questões, ó, rentáveis. Mas o reino de Deus ele é um reino de justiça. Se você pegar Lucas, no capítulo 4, versículo 18, diz assim, vou ler aqui para tu, calma aí. Vou pegar minha Bíblia aqui. Porque crente tem que andar com Bíblia, senão dá ruim. Lê Ó, aí. a galera se baseia pela grande comissão, certo? Mas a grande comissão é só a pontinha do iceberg. A galera entrando aí. Bena, paz, Valdeci, a paz para você também. Vamos lá. Lucas 4, versículo 18 e 19, que diz assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí o cara lê a grande comissão e fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar, o cara acha que ele só vai ler a Bíblia para os outros. Mas e libertar o oprimido? Que tipo de opressão? A opressão governamental é um tipo de opressão, é qualquer opressão, irmão. E eu não estou aqui com Sim, nenhuma teologia anarquista, nenhuma teologia progressista. Eu sou de raiz reformada, entendeu? E, assim, você vê que a questão ela é mais profunda, entendeu? A gente precisa agir mais. Por quê? Porque o reino de Deus ele não é fictício. E a nossa luta aqui é para manifestar esse reino da forma mais densa possível, de modo que as pessoas sejam tocadas por ele. E aí, a questão de legislar sobre céu e inferno não é uma coisa outorgada à igreja. Isso é com Deus, quem vai ser salvo e quem não vai. A gente vai pregar, anunciar a palavra verbalmente e vai manifestar essa palavra em obras. E aí, mano, eu passo a entender que é o seguinte, eu preciso manifestar o reino de Deus e manifestar esse reino de forma densa. E fazer isso é decretar e estabelecer senhorio de Jesus na política, senhorio de Jesus no mercado, senhorio de Jesus em todas as esferas da sociedade, onde aquilo que for uma construção edificada, que glorifique os princípios do reino, ainda que não tenha nome de evangélico, permaneça.
e aquilo que Sim. é demoníaco e destrutível para a sociedade, a gente meter a mão e derrubar. Isso rege o profetismo cristão. A gente denuncia a mazela e aponta o caminho. Agora, se o cara acha que ele vai fazer a mudança acontecer simplesmente porque ele carrega um título de pastor e está entrando na política, ele não vai. Sim. Por quê? Porque o Sim. buraco ele é mais embaixo. Entendeu? Por que a galera hoje não é perseguida? Porque não faz nem cosca no capeta, irmão. A real é essa. Sim. Por que a gente tem tantas igrejas por aí espalhadas? O Brasil tem evangélico a dar com pau, meu irmão. Tem de sal e tem de doce. Por que o índice de corrupção ainda é desse nível? Por que a nossa sociedade ainda vive o caos que vive? Por que a gente tem muitos moradores de rua ainda? Por que a gente ainda tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, contexto de favela? Por que ainda as escolas não são elitizadas para todos? Porque a igreja muitas das vezes está negligenciando o seu papel. Calvino, Agostinho, Lutero, se eu não me engano, eles falavam uma máxima que era a seguinte: você construiu uma igreja, construa um hospital. Construiu uma igreja, construa também uma escola. Mas uma igreja que quer viver de contemplação, banquinho, pregação e choro, ela não traz muita mudança. Não vai, por quê? Porque ela não causa nenhum impacto social. De modo que se algumas igrejas fecharem, cara, isso vai ser até benefício para o reino. Porque elas atrapalham o crescimento do reino. Entendeu? Então, assim, a minha visão acerca disso transcende as paredes de um templo. Porque a gente está aqui para promover o bem, promover a justiça do reino de Deus e estabelecer o senhorio de Cristo nas esferas da vida. Entendeu? E isso, mano, vai exigir esforço. E até a galera se conscientizar, o peso vai ficar nas costas de quem está se despertando. Então, cada cristão, meu irmão, tem sua responsabilidade social. Isso é bíblico, tanto que Paulo fala o seguinte: você tem que ter dinheiro para você, mas você tem que ter uma porção guardada para socorrer o necessitado. Isso ninguém prega. Por quê? Porque se você pregar isso, você vai dividir a oferta que você vai dar no templo e vai guardar o restante no bolso para ajudar alguém. Entendeu? Então, assim, a questão ela é mais ampla. E o que a gente quer fazer? Hoje a gente tem um monte de teologia diferente, mano. A gente tem teologia reformada, teologia progressista, teologia liberal. Entendeu? Tem de sal e tem de doce. Entendeu? Se alguém for salvo por teologia ou por obra, meu irmão, não vai subir ninguém, porque quem está com a verdade? Não é real? Então a gente tenta caminhar por um trilho bíblico ali, pelo que for mais próximo possível, né? Então a gente extrai o princípio e traz o aplicativo disso para a vida. Agora, só seremos relevantes de verdade se a gente deixar de ser menino com pregação fantasiosa, que faz os outros chorar, que faz os outros rir à toa, e botar a mão na massa. Mas os grandes não querem. Difícil você ver um grande aí metendo a cara. Deixa eu deixar você falar um pouquinho, porque eu já falei muito. Não, tá sendo muito bom escutar você aí. Como eu disse, né, muitas das vezes tem aqueles que talvez, sempre foi assim, né? Aqueles que poderiam talvez fazer algo, não querem fazer. E aqueles que têm toda a dificuldade para fazer, que não tem recursos, são aqueles que querem colocar a mão na massa, fazer alguma coisa, né? E aí vai lá e consegue realizar as coisas. Nós, como eu disse, somos uma igreja aqui pequenininha, né? E assim, são poucas as igrejas, não, isso não é uma crítica às igrejas aqui da nossa cidade, mas são poucas as igrejas que têm esse trabalho mais fora das quatro paredes, né? Nós temos nos despertado para isso. Nós não temos ainda muitos recursos, não temos ainda muito facilidades para fazer, mas como eu gosto muito daquela frase, né, que nem é de um cristão, se assim posso dizer, que é Jean Cocteau, que é aquela frase, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que esse é o ponto, né, de nós realmente nos disponibilizarmos para estarmos aí
colocando, né, realmente a justiça do reino de Deus em ação, tentando aí ao máximo fazer com que a justiça seja estabelecida. E aí, como a gente pontuou, isso nós vamos fazer de diversas formas, mas também vamos fazendo sendo melhores aí pessoas no nosso dia a dia, né? É a segunda-feira, né? É aquilo que a gente fala, é a segunda-feira. Então, você ser um bom funcionário, estabelecendo onde você trabalha lá a justiça, realmente sendo alguém exemplar, você sendo um bom empreendedor, você sendo, por exemplo, nós temos o pessoal aqui, os meninos que cortam cabelo, tentando ser um melhor cabeleireiro e através disso atrair as pessoas e assim conseguir falar do amor de Deus. Naquilo que você desenvolve, talvez no seu dia a dia, né? Você conseguir também aí desenvolver a justiça do reino de Deus. O próximo ponto, Rafa, que eu queria colocar aqui, a gente já vai estar partindo quase aí para o final, o tempo já está quase se esgotando, a gente vai tentar resumir um pouco aqui. Nós falamos um pouco sobre aquele versículo do Marcos 10:45 sobre o servir, né? E que o Filho do Homem veio para não para ser servido, mas para servir. E a próxima parte vai dizer, e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu até publiquei um vídeo esses dias, né, com a palavra sozo, né, que simboliza aí salvação, resgate. E eu acho que o cristão, ou a pessoa missional, ela é um agente de resgate, né, uma pessoa que, como eu disse, sendo a resposta de oração, pode ser a história de resgate de aquilo que ela exerce. Não sei. Deixa eu voltar aqui que ele travou. Enquanto isso eu vou beber minha água. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho enquanto ele volta? Irmã Bena? Alex saiu. Travou, mas ele vai voltar. Deixa eu chamar ele aqui. Vem que vem, Alex. Venha. Adicionei. Pronto. Aguardar ele voltar aí. E aí, galera, vocês estão gostando? Manda perguntinha aí que a gente vai respondendo. Opa, voltei. Tinha travado, eu tava falando para as paredes aqui, cara. É o demônio da conexão que tá travando a taxa de upload e download. Certeza, certeza. Então, para finalizar aquilo que eu estava falando, uma coisa que eu tenho pensado muito, né? A demanda vai aumentar, cara. A demanda vai aumentar de necessidades, né? Necessidades precisam ser supridas, pessoas precisam ser resgatadas. E isso aí eu quero dizer em todas as esferas. E nós precisamos arregaçar as mangas aí, despertar essa consciência missional e realmente ser a história aí de resgate de alguém. E aí dentro disso, cara, é aquilo que a gente falou no início, né? Eu lembro que você estava numa live esse dia aí com o Bjork, o Vilela falou um pouco disso esses dias também, sobre como foi a história deles, né? Como que eles entenderam que não era, por exemplo, só fazer o culto ali, eles, através daquilo que eles tinham dentro deles, por exemplo, aí são cantores que cantam um estilo musical e ele achou que ele tinha que abandonar isso para poder servir a Deus e agora se entregar a Deus. E aí ele entendeu, falou, não, cara, as pessoas precisam ouvir o que eu tenho a dizer através daquilo que Deus me deu, da aptidão que Deus me deu, daquilo que Deus me chamou para fazer. E através disso ser a história, né, de resgate talvez de muitas pessoas. E então ali, por exemplo, o nosso projeto que nós participamos não é só jogar futebol, é amar, demonstrar através daquilo o amor de Cristo aquelas crianças, aquelas pessoas, e aí então, somente assim, as pessoas vão te escutar. Depois que você agir, como você disse, né? Depois que nós fazermos, depois que nós fomos lá, darmos a cara a tapa, arregaçar as mangas, fazer algo, aí sim as pessoas vão começar a nos escutar, porque aí elas vão conseguir entender aquilo que nós temos para dizer. E aí vem salvação, vem arrependimento, vem toda a transformação necessária aí para as pessoas. Então, que nós possamos, né, realmente entender isso e ser a história de resgate de alguém, né? E aí eu até queria
colocar aí para você, já a gente vai liberar aí para as pessoas fazerem perguntas, né? Também, mas eu queria pontuar para você, né? Teve alguma história, cara, aí sua que você vivenciou, sei que tem muitas, mas alguma que te marcou, assim, que você falou, cara, isso mudou a minha vida, eu entendi o que Deus queria de mim, eu exerci, e aí, então, uma realidade foi transformada, seja de alguém, seja de uma situação, alguma coisa que vem à sua mente aí para você compartilhar conosco sobre isso? Então, mano, assim, coisas que me marcaram, não são uma só, né? São vários. Sim, Retiro para morador em situação de rua. E é uma época que eu estava numa crise top. existencial terrível. Porque, irmãos, olha só, homem de Deus e mulher de Deus, que fica com um sorriso o tempo todo, que não passa por problema nenhum, não é cal. Sorrisinho plástico não me convence. É dia a dia que a gente vê. Então, assim, eu passei por um momento punk, assim, de crise existencial, mas eu fui para um retiro para morador em situação de rua. Então, ali, eu fui tendo oportunidade, não pedi oportunidade para ninguém, embora a galera soubesse ali que eu era pastor. Só que eu tava em crise de fé mesmo, sabe? Aquela parada assim, eu falei assim, cara, será que Sim, eu sou? Será que eu tenho isso daí é para mim e tal? Aí me chamaram para ministrar. E eu fui ministrando ali, dei uma palavra. No dia seguinte, que a gente dorme no mesmo alojamento com eles, né? Me chamaram para poder participar do batismo, me deram oportunidade para batizar um deles. E isso me marcou. Uma outra legal. situação em um outro retiro também. A gente ali e tal, tinha um rapaz deficiente físico, né? Tinha um problema nas pernas. Cara, eu me afeiçoei ao cara de tal forma que eu ia lá, pregava tipo assim, dava uma palavra para ele e tal. E o cara ali no retiro ele não se batizou. Aí chegou, terminou o retiro, a gente vai para a igreja e termina com o culto, né? Sempre eu participei lá no Rio de Janeiro com a galera da Missão A. E assim, sei lá, eu me comovi, não sei se me movi de íntima compaixão, alguma coisa nesse aspecto. E, cara, foi muito bacana, a gente foi para a igreja lá e tal, e o cara se decidiu a ser batizado na hora, no culto. Foi batizado com um copo d'água. Só que ali, alguns voltam Benção. para casa, né? Aqueles que têm casa conseguem quebrar o orgulho e voltar para casa. E alguns decidem ir para o abrigo, vão para o abrigo, e infelizmente outros são devolvidos para as calçadas. E aí a gente continua o trabalho. Encontrei esse cara, mano, ele mais um, pô, com a fisionomia totalmente diferente, entendeu? O cara limpo, com um semblante melhor. Pô, deixa eu ver o cara, mano. Um deles entrou com a cara de endemoniado no retiro. Cara, eu encontrei com ele na rua, cara. Ele com outra fisionomia, cara, um semblante leve. Então essas coisas elas vão marcando. E você, quanto mais você vai lá e você ministra, você também é ministrado. Então, pra gente que tá na rua, mano, você tá ali, tu tá na calçada, você tá falando de Deus, você tá falando de Jesus para as pessoas, e quando você decide calar a sua boca, porque é uma coisa que o crente ele precisa aprender, ouvir as pessoas, e aí Sim, ela conseguir entender e ver a história delas, porque a gente quer condenar pecados dos outros, quer dizer que fez e deixou de acontecer, mas o que que levou aquela pessoa aquilo ali? A gente não sabe, porque a gente não pergunta, a gente não escuta. Então você para sim, escutar, cara, é cada história que te arregaça por dentro. Cada história violenta. É gente que está na rua porque foi abandonado pela esposa, pela família. Gente profissional, cara, atleta, às vezes que se embrenhou para o mundo das drogas e tal, caiu, não conseguiu mais levantar. Crente, sim, caído ali e tal, e tu vai dar uma palavra pro cara, o cara prega para você. Então, assim, são muitas situações, assim, não tem uma só, entendeu? Tô contando experiência sim. assim, Não, mas tu vai legal, legal. virar a noite falando. Não, legal, legal. Bom, partir aí para a última questão, né? Como eu disse lá, a questão
que nós falamos, né, de sermos agente aí realmente de um avivamento verdadeiro, né, isso é necessário, e isso vai abranger todas as esferas da sociedade. E eu queria pontuar aqui algumas questões que algumas características para vocês aí que estão nos assistindo, que eu pontuei aqui, e depois o Rafa vai até complementar aí também. O Rafa tem um trabalho lá de evangelismo noturno, né, que lidera lá com a Igreja Vivo por Ti, tem vários trabalhos, pessoal, depois vocês seguem ele lá, vocês vão ver. Eu não sei se a live já vai cair, nós temos um sorteio, na verdade, vai ser uma questão... Tá com 50 minutos? Ah, então tem 10 ainda, né? Tem 10 minutinhos. Ainda tem 10, né? Ah, beleza. Então dá tempo. Nós vamos fazer um quiz aí. Aquele que responder primeiro a pergunta vai ganhar um livro. E o livro é esse aqui, Missional, do pastor Anderson Silva, que está lá junto com o Rafa. Missionários em um Mundo de Incertezas. Então a gente vai colocar aqui esse livro também, aqueles que responderem a essa pergunta que eu vou fazer já já. E o pessoal já tá mandando algumas perguntas aqui, o Valdeci. Valdeci, como é que eu faço para criar coragem para falar com as pessoas na rua? Eu sou cara de pau. Eu falo. Eu não tenho muito isso, mas, cara, eu sou carioca da gema, nascido e criado no Rio, vivi em contexto de favela, então não tem muito essa crise, não. Não, maravilha. O Valdeci, o pessoal da Gestock está aí em peso, empresa que eu trabalho ali também, dentro da Tetra Pak. Obrigado aí, pessoal, por estar participando. Bom, então eu queria pontuar aqui algumas características, né, a respeito da pessoa ou a igreja missional, e aí até vai entrar dentro daquele ponto que você falou lá, né, do eis-me aqui, envia-me, né. E aí eu coloquei uma das características principais de quem quer ser missional. A principal é aquela já batida e que às vezes nós precisamos relembrar: amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, este é o âmago, né? É o cerne da questão: amar ao nosso Senhor, ao nosso Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso vai fazer com que nós coloquemos em prática realmente características missionais que Deus colocou dentro de nós, para nós sermos relevantes na nossa cidade, no nosso contexto que nós estamos vivendo. E aí eu coloquei dentro disso, né, ser criativo e atento às necessidades, que é o funcional que nós falamos lá em cima, né, ser alguém funcional. Então, entender, ouvir a cidade, entender a demanda que está sendo exigida no seu contexto e se preparar, né, que aí já é o próximo tópico, ser disponível e se preparar, né, que aí é o famoso eis-me aqui, preparando, e envia-me, disponível. E o famosão seja forte e corajoso, meu irmão. Perseverança, como o Valdeci até pontuou aí para você, né? Não é fácil você sair para a rua fazendo isso que você faz, exige perseverança, porque às vezes eu sei que vai o primeiro, vai o segundo dia, daqui a pouco já bate desânimo, bate aquela questão de ter que cuidar da família, emprego e tantas coisas. Nós aqui com o nosso projeto, uma vez na semana, às vezes você já fala, cara, não quero ir, e aí na hora que você chega lá, você está realmente revigorado por Deus. Então, o ser forte e corajoso mesmo, perseverança, é o eis-me aqui, o envia-me, aquela questão de ser criativo e atento à necessidade, né? Que ele colocou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para tantas coisas, eu poderia até avançar aqui dizendo, né, um para psicólogo, um para professor, um para barbeiro, um para empreendedor, um para todas as áreas que você pode desenvolver aí e realmente ser alguém relevante na sua sociedade. Então, eu tenho me direcionado um pouco para essa área educacional, né? Leciono aqui também num projeto de outra igreja, de outra congregação. Nós vamos retomar agora, se assim Deus permitir, onde nós lecionamos aí matérias para pessoas que querem se preparar, né, para cursinhos preparatórios de Enem. Então é aquela questão que você falou, né, e no âmago do problema, porque sabemos que jovens de escolas particulares vão ter mais oportunidades do que esses das escolas públicas. Então nós tentamos fazer algo para sanar este problema e tentar ajudar eles de alguma forma a se saírem melhor. Então,
essas são algumas características, né, algumas questões aí de alguém que quer ser missional, uma igreja que quer ser missional. E aí, se você quiser pontuar alguma coisa aí, a gente já vai aí para responder algumas perguntas e para a Então, pergunta vamos final aí para valer o livro. Eu vou ser o coach agora. Observa com quem você anda e saiba de quem você tem que manter distância. Então, meu irmão, olha só, a questão é a seguinte: a Bíblia diz: ide fazer discípulos. O que é um discípulo? O aluno. Se tem um aluno, tem que ter o professor. Então, em algum momento na vida da gente, a gente vai estar ali na condição de aluno, em outro momento a gente vai estar na condição de professor, porque é uma constância. Essa é uma obra que vai perdurar até a vinda do nosso Senhor. Então, por Aí que exemplo, tá. eu tenho o desejo de fazer alguma coisa para o Senhor, mas eu não sei o que fazer. Cola com quem está fazendo. E começa a observar como é que é mais feito. Como é que é feito, entendeu? Assim, aqui tá dando delay, eu tô me atrapalhando. Eu vou tirar o fone do ouvido e vou falando, depois eu boto. Tá dando delay, tô me bolando todo aqui. Então é o seguinte, a primeira coisa que você faz é anda com quem sabe fazer, com quem está fazendo, e depois você vai e começa a fazer também. Observa na sua vida que você não é uma pessoa inútil. Não é possível que você não tenha nada na vida que você não possa oferecer em serviço ao reino. Se você é uma manicure, se você é um barbeiro, se você entende um pouquinho de matemática, não está lá no nível expert, mas você pode ajudar uma criança. Tudo que está à nossa volta, os dons, os talentos, as profissões, elas podem ser disponibilizadas para o reino, para que a gente possa servir. Então tem gente que sabe jogar bola, monta um projeto com futebol. A mulher sabe fazer uma unha, está vendo que tem ali uma pessoa que está caída, toda estronchada, vai lá cuidar daquela irmã, daquela mulher que está ali caída, fala do amor de Jesus para ela, demonstrando o amor de Jesus na prática. Então pega lá, ó, cuida da unha dela, dá um trato no cabelo dela ali naquele momento, ajuda aquela mulher a se cuidar. Às vezes ela está em depressão, a casa dela está um lixo, ela está vivendo no meio dos ratos. Faz um mutirão com o pessoal, vai lá. E aí depois você fala do amor de Jesus, que você vai ver. Que ela vai ver o amor na prática, né? Que a galera hoje quer só pregar, pregar, pregar. E aí depois você vai ter condições e bala na agulha para poder estar ensinando também. Então, a princípio, seja discípulo, seja aluno. Depois vira professor, porque essa onda ela é constante. Esse trabalho ele vai durar até a vinda de Jesus. Então cola com quem está fazendo e vê o que é que você tem na vida que você possa disponibilizar para que o reino se expanda e o reino de Deus se manifesta na vida de outras pessoas. Top, top. Amém. É isso, é isso. Pessoal, o tempo já está acabando. Já vou fazer os agradecimentos aí ao Rafa, a gente já vai estar partindo para o final. Eu vou fazer o seguinte, ó, quem está aí online, nós vamos fazer o sorteio não, né? Um quiz agora para o livro. Aquele que responder... Tá no 58 aqui, você quer sair e a gente voltar para poder dar tempo de tu fazer para não ter que correr, galera? Eu tô com tempo aqui, 90... para entender um pouquinho se tu quiser. Vai acabar em 2 minutos. Ah, tá. Eu acho que dá tempo, cara. Vamos ver se dá tempo aqui. Então, vamos embora. Vamos lá. Ó, eu vou falar a frase. Aquele que respondeu o autor da frase primeiro vai ganhar esse livro aqui, hein? Vai ganhar o livro missional. Depois a gente vai voltar, Rafa, se tiver um tempo, aí a gente volta, o pessoal coloca as perguntas ali e a gente responde. Pode ser? Se alguém tiver ali para colocar pergunta. Tem algumas perguntas aí que o pessoal está fazendo? Ah, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta e a gente já leva para a próxima. Tá, beleza. Vamos lá para a frase. Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Quem é o autor dessa frase? O primeiro que responder... Os teólogos aí que estão participando não vale, mas quem é o autor dessa frase, primeiro responder, vai levar o livro aí, tá? 19 Vamos ver se alguém